Olá, como vão vocês? Aqui quem fala é Télia Rúbia Moreira Dias. Eu sou médica neurologista, formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora e fiz neurologia na USP em São Paulo. Estou aqui para falar com vocês sobre tontura. Bem, tontura é um sintoma muito frequente também no consultório, né? O paciente ele utiliza tontura para designar vários tipos de sintomas que podem estar acontecendo com ele. E para nós médicos, esse é um termo muito abrangente e pouco específico, então a gente durante a consulta nós temos que tentar caracterizar melhor esse sintoma que o paciente nos refere, tá? Então, quando o paciente chega falando sobre tontura, a gente precisa diferenciar. Então a gente fala assim, como que é essa tontura, né? As coisas rodam, né? Porque quando é uma tontura rotatória, a gente denomina de vertigem, tá? E essa tontura rotatória, ela acontece por uma disfunção numa estrutura que fica dentro do ouvido interno, chamada labirinto. Esse labirinto, ele tem a função de informar o cérebro a posição da cabeça. Ele fica muito pertinho uma estrutura chamada órgãos de corte, que também é responsável pela audição. Então, está muito perto da função auditiva a questão do labirinto, tá? Então, quando nós temos uma disfunção do labirinto, nós temos uma tontura rotatória, ok? Muito bem. Quais são as patologias mais comuns em relação ao labirinto? A primeira delas, a mais comum, causa mais comum de vertigem, que é a tontura rotatória, em qualquer faixa etária, qualquer idade, é a VPPB, que é a vertigem paroxística posicional benigna. É uma condição, uma disfunção benigna, desencadeada pelo desgaste físico, mental ou emocional, tá? Como que começa? Geralmente é pela manhã quando acorda, vai ao banheiro e já começa a tontura e o paciente fica com medo porque acha que é um AVC ou acha que é um derrame e não é, apesar da exuberância dos sintomas, é um quadro benigno. Aliás, quanto mais exuberante o sintoma, menor a gravidade, tá? E como que se trata isso? A primeira coisa é dar um remédio para vertigem, que são os antivertiginosos, betaestina, cinarizina, entre outros. Ou Dramin para náuseas e vômitos, tá? E o que acontece com esse paciente? Tem que ver também a causa do estresse ou do desgaste que causou essa disfunção no labirinto, ok? Uma outra causa que não é tão comum de disfunção no labirinto é a chamada síndrome de Meniere, que é o quê? Aumenta a pressão dentro desse labirinto. Dentro do labirinto tem um líquido chamado endolinfa, que é o mesmo líquido que está dentro do órgão de corte também, que é o da audição, um pertinho do outro, ok? Quando você tem um déficit de absorção ou uma fabricação maior da endolinfa, você tem um aumento dentro do sistema labiríntico, e aí você leva a uma disfunção tanto da audição quanto do labirinto também. E aí você pode ter vertigem, mas é uma vertigem menor do que no caso da VPPB, e você pode ter também zumbido por perda auditiva, uma sensação de pressão no ouvido. Uma outra causa para disfunção labiríntica, né, é quando você tem algum problema que está afetando o nervo, que é o nervo vestíbulo coclear, o oitavo nervo, né, que carrega tanto informações do labirinto quanto do órgão de corte, que é da audição. E ele vai até o tronco encefálico, que faz parte do encéfalo, e de lá vai até a córtex cerebral, levar para o cérebro essas informações. Quando você tem qualquer coisa que afeta esse trajeto desse nervo, que é tipo um fio elétrico, você pode ter os sintomas parecidos com tontura rotatória, né? Então, seja um AVC, que o pessoal chama de derrame, lá no tronco encefálico, onde tem esse núcleo, seja um neurinoma do acústico, é um tumor que acontece bem na bainha desse nervo, um pouco antes de chegar no tronco encefálico, espremendo esse nervo e fazendo ele parar de funcionar. É claro que a causa mais comum seria zumbido, né? No caso desse neurinoma do acústico, seria zumbido no ouvido e perda auditiva, mas pode acontecer também vertigem ou uma diminuição da sensibilidade num lado da face, ok? Depois que a gente viu essa questão da vertigem, nós temos... gente, um detalhe.
Não, esse negócio de labirintite é uma infecção do labirinto. A gente fala labirintopatia, a gente não fala labirintite, tá certo? Uma outra causa comum, né, de tontura que o paciente chega é quando você tem que chama-se pré-síncope, um escurecimento visual, podendo chegar a desmaio, que para nós se chama síncope. Isso acontece quando você tem um baixo fluxo cerebral. O fluxo dentro do cérebro é muito baixo, ok? E aí ele, se ficar sem sangue, 5 segundos é o suficiente para o paciente desmaiar, ok? Então, a gente vê várias causas que possam causar esse baixo fluxo cerebral. Então, nós temos os problemas do coração, que a bomba não está funcionando, não está levando sangue para o cérebro de maneira adequada, né? As insuficiências cardíacas. Mas aí tem outros sintomas associados. É um edema, é falta de ar, é inchaço, tem então vários outros sintomas associados. Nós temos também outros motivos para queda de pressão, por exemplo, a hipotensão postural. Quando você levanta, né, igual o paciente fala, escurece a visão, porque tem um gapzinho que o cérebro fica sabendo que caiu a pressão e manda o coração bater mais forte, dá aquele escurecimento visual. E tem aqueles pacientes que têm a hipotensão no idoso, em que essa resposta para o coração bater mais forte é mais lenta, então ele pode também desmaiar, né? Que é chamada hipotensão postural do idoso, ok? Você tem também as arritmias cardíacas, porque o coração não bombeia, porque está batendo errado, não bombeia direito, não chega o sangue, e você também pode ter uma pré-síncope, né? Uma queda na pressão, e aí o baixo fluxo cerebral você ter esse pré-desmaio, ok? Outra coisa é queda na pressão por hipoglicemia, quando falta açúcar no sangue, o paciente falta glicose, né, que é o açúcar, e aí o paciente tem o desmaio. Isso é muito comum em criança que tem um hipermetabolismo, ele gasta muito, tem um consumo muito alto, porque tem um metabolismo muito alto e não come de maneira adequada. É muito comum criança falar, os pais chegarem preocupados que a criança desmaiou, justamente por conta dessa questão do açúcar que diminuiu. Ou porque o paciente ele faz exercícios vigorosos sem uma alimentação adequada, consome também pelo mesmo motivo, cai a pressão, o paciente sente uma tontura tipo pré-síncope, pré-desmaio, né? Ou o paciente que usa insulina, que pode abaixar demais o açúcar também, e aí o paciente pode ter um pré-desmaio ou um desmaio, que é a pré-síncope, né? Ou um quadro de lipotímia, que é muito comum quando reúne vários fatores de estresse. Não dormiu direito, está estudando muito, está estressado, estresse emocional, mental, e aí não comeu, e aí a pressão cai, chama-se lipotímia. Você passa mal, fica com sudorese fria, queda de pressão, a gente chama de lipotímia. Também é um quadro benigno, que causa pré-síncope, tá? Uma outra forma de tontura que a gente tem que diferenciar também é aquela do desequilíbrio, como se o paciente tivesse bêbado. Nesse caso, nós estamos falando do cerebelo. O cerebelo, quando tem um problema no cerebelo, seja por causa de um derrame, um AVC, seja um tumor, seja o que for, um processo degenerativo que ele começa a diminuir de tamanho, você tem uma ataxia, né? Aí o paciente vai ter uma dificuldade para poder andar. E a gente chama isso de ataxia. Ele anda como se estivesse bêbado. Clássico é intoxicação alcoólica aguda, que afeta o cerebelo, por isso que o bêbado anda sem equilíbrio, não consegue ficar em pé direito. É uma intoxicação alcoólica aguda, é uma alteração cerebelar. Um outro tipo de tontura que o paciente refere de não conseguir ficar em pé é quando a gente tem as ataxias sensitivas. É assim, o paciente ele só consegue andar com dificuldade se ele estiver olhando para onde ele está andando, né? Porque ele perdeu a própria percepção consciente. Difícil de explicar isso, mas isso acontecia muito, agora acontece menos, né? Era na sífilis neurológica, sífilis terciária, ou no déficit de vitamina B12, que afeta lá o cordão posterior, que é o cordão sensitivo da coluna, que traz a informação de onde minha perna tá, qual tônus eu tenho que fazer, e o cérebro usa isso para manter o equilíbrio, ok? Muito bem. Aí depois vem as outras causas, né? As causas tipo
O paciente chega assim, ah, doutora, eu tenho tontura. Aí você vai ver direito o que é a tontura. Ah, é porque me dá uns apagões, assim, uns esquecimentos, uns desligamentos. E isso pode ser também epilepsia. Tem uma crise chamada crise parcial complexa, hoje eles estão nomeando de uma maneira diferente, que é a crise disruptiva, quer dizer, é uma crise em que o paciente ele perde a percepção do meio em que ele está, né? Então ele pode levar como um desligamento e referir a isso como tontura, tá certo? Pode ter também crise de ausência, não ser só a crise parcial complexa, são tipos de epilepsia, a gente também tem que fazer uma história bem feita para fazer esse diagnóstico diferencial. Uma outra forma que o paciente chega, doutora, eu tô tendo tontura, são os idosos quando estão iniciando Alzheimer, porque o Alzheimer ele não fica o tempo inteiro esquecido, ele pode dar brancos, então de repente eu tô num lugar que eu não conheço, ou de repente tem uma coisa que eu sabia fazer muito bem, agora eu não consigo fazer mais e eu tenho que esperar um tempo para isso voltar, ele pode queixar como tontura. Outras doenças que podem ter um diagnóstico, entrar no diagnóstico diferencial, é a depressão e a ansiedade. A depressão e a ansiedade, o paciente sente vários tipos de mal-estar na cabeça, um negócio ruim na cabeça, uma sensação ruim, e aí ele refere como tontura, sendo um sintoma inespecífico que eu não consigo encaixar nas outras formas de tontura que eu falei antes, a gente acaba desconfiando que pode ter um quadro de ansiedade, um transtorno ansioso, um quadro depressivo, ok? É muito comum também, a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial. Bem, sentiu uma tontura como aquelas outras mais práticas? Olha, deita, espera passar. Se não passar, procura o médico para fazer esse diagnóstico e fazer o tratamento adequado. O tratamento é feito a depender do que está causando a tontura, né? Você viu que são várias possibilidades diagnósticas, então a gente depende muito do que o paciente vai nos contar no consultório, né? Quando ele chegar no consultório, nós vamos perguntar, como dei para vocês aí, né, um breve resumo do que a gente vai perguntando para o paciente, para a gente caracterizar melhor essa tontura e assim a gente fazer o diagnóstico e atuar de maneira a tirar esse sintoma do paciente, tá? Mas não vamos ficar muito preocupados, porque como tudo em medicina, né, na maior parte das vezes a tontura tem uma causa benigna, que não tem necessidade, a preocupação em relação ao diagnóstico, mas perturba muitas vezes, mesmo não sendo grave. E aí tem que buscar o médico para o médico poder sanar esse problema, tirar os sintomas com o devido tratamento, ok? Foi um prazer falar com vocês, tá? Até a próxima. Doutora Télia Rúbia, neurologista, falando. E aí, na próxima vez, nós vamos falar sobre outras coisas que podem esclarecer melhor para vocês vários aspectos importantes, ok? Um beijo para vocês. Deus os abençoe.